nome é Mara Melnick e eu quero dar a todos vocês boas-vindas aqui no nosso canal. Toda segunda nós nos reunimos para um pequeno bate-papo. E nessa semana a gente vai estar trabalhando sobre evangelismo de crianças. Sim, querido educador cristão, somos nós que evangelizamos as crianças. E nos meus cursos eu percebo que algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre é necessário ou não é evangelizar as crianças. E eu gostaria de começar essa semana falando sobre isso, sobre as bases bíblicas que a gente tem para evangelizar a criança. Vamos lá então? Isso é muito importante. Nós, Ministério Infantil, nós que trabalhamos com o ensino da Palavra de Deus, nós precisamos ter base, fundamento na Bíblia. Então, eu gostaria de começar com o Salmo 51:5. Por quê? Porque a Bíblia, ela prova que a criança é pecadora e pode se perder. Olha que importante. E o Salmo 51:5 diz assim: de fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Davi fala isso, que desde que ele foi concebido, ele tem sido pecador. E assim como foi com Davi, é comigo, com você e com as nossas crianças. Romanos 5:12 também fala disso. E nós precisamos ficar atentos, queridos educadores. Porque às vezes tem pessoas que vêm com doutrinas que são contrárias à palavra de Deus, achando que as crianças não precisam aprender sobre a salvação, que elas não precisam do arrependimento, que elas não precisam entregar a vida delas para Jesus. E isso não está correto. Por isso que eu estou trazendo os textos bíblicos aqui para você. Romanos 5:12 diz assim, ó: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram, todos incluem as crianças. Então, é muito importante que a gente tenha consciência disso. Nós vamos começar pensando sobre isso, sobre essa necessidade, nos conscientizando à luz da palavra de Deus, da necessidade que as nossas crianças têm de se arrepender dos seus pecados, da necessidade que as crianças têm de saber que elas são pecadoras, se arrepender do seu pecado, e daí sim elas vão sentir a necessidade de ter um salvador, um remidor, alguém que ajude a lidar com esse pecado. Quando a gente fala de pecado com as crianças, a gente não pode deixar de ensinar para elas, de falar para elas o que o pecado gera na nossa vida. E a pior coisa do pecado, sabe qual é, querido educador? É a morte espiritual, que é viver separado de Deus. Para explicar isso para as crianças, a gente vai lá em Gênesis. Essa semana vocês vão ver que quando a gente fala do caminho de salvação, a gente começa lá em Gênesis. Porque foi lá em Gênesis que nós encontramos o primeiro pecado, a desobediência. A mulher, o homem pecaram. E quando a gente fala para eles a respeito dessa separação, essa separação aconteceu lá no Éden. Quando eles pecaram, Deus veio, no dia que eles pecaram, Deus veio visitá-los porque ele vinha todo dia e ele perguntou: por que vocês estão se escondendo? E daí eles contaram sobre o pecado deles. E Deus, mesmo amando Adão e Eva,
ele disse que eles não poderiam ficar mais no paraíso. E o paraíso é onde eles tinham comunhão íntima com Deus, muito próxima com Deus. E eles tiveram que sair do paraíso por causa do pecado. E não podemos dizer para eles que eles tiveram que se afastar de um Deus santo, que não tem pecado. E porque eles pecaram, eles tiveram que ir para longe de Deus, se afastar de Deus. Deus continuou amando, cuidando deles, mas eles perderam aquela intimidade, que é estar próximo com Deus. E é assim que a gente explica para as crianças. E diz para eles que depois de Adão e Eva, todos nasceram debaixo da condição do pecado, separados de Deus. E é por isso que a gente precisa de um Salvador. E é quando a gente explica para eles sobre Jesus. E continua a ensiná-los sobre o caminho da salvação. Olha que importante. É muito importante a gente aprender as bases. É muito importante a gente fundamentar o ensino cristão que a gente dá na igreja, na célula, no culto infantil, fundamentar na palavra de Deus. Então, nós aprendemos hoje que a criança, todos nós nascemos debaixo da condição do pecado. E no próximo vídeo quero falar com você a respeito da época mais propícia, a época onde existe o maior número de conversão, que nós devemos aproveitar para pregar o evangelho, ok? Então esse primeiro vídeo foi a respeito disso e quero te dizer que Deus, ele te chama para ser um evangelista de criança. Fique tranquilo, Deus chama e ele capacita. E você vai ter oportunidade essa semana de aprender mais sobre evangelismo. Aprender uma dinâmica, aprender um recurso, aprender muitas coisas importantes sobre o evangelismo de criança. E a gente começou essa semana explicando o porquê de tudo isso. Não abra mão desse chamado que Deus te deu de evangelizar as crianças, ganhar uma vida inteira para Jesus. Ele te chama, ele capacita e deixa eu te dizer, tem galardão para você no céu, porque o nosso Deus é um Deus amável, um Deus gentil, e ele sabe todo o esforço que você, que eu, que todos nós fazemos para quê? Para levar a palavra como ela é para as crianças. Num tempo de tantos desafios que nós temos enfrentado com as crianças, um deles é que ela saiba que viver afastado de Deus é viver o quê? É viver triste, é viver infeliz, que a verdadeira alegria ela só encontra em Jesus. Muito bom, não é verdade? Então eu espero você no nosso próximo vídeo aqui no canal Mara Melnick e a gente continua esse bate-papo ainda, tá bom? Tchau, Deus abençoe.